Alô, pessoal, muito boa noite. Em mais uma live aqui do nosso projeto Educação, Ciência e Saúde. Hoje falando de um tema, né, que é muito importante e que às vezes parece, digamos assim, meio controverso, né, que é ciência e arte. Arte a gente fala mais de beleza, mais de coisas intuitivas, e ciência a gente está sempre preocupado com a questão do experimento, do método, da precisão, digamos assim. Será que essas coisas têm a ver? E hoje a gente está aqui, né, com a Vanessa nos auxiliando e com a minha amiga querida, Anunciata Salada. Depois você me disse a pronúncia certa, porque eu sempre me enrolo esse negócio de japonês. Está certíssimo, João. Boa noite, João. Boa noite, Vanessa. Boa noite, pessoal. Querida. Que bom estar com vocês hoje. A Anunciata é lá da Fiocruz, né? Nos dá um grande prazer estar aqui com a gente. E olha só que currículo interessante, gente. Falar para vocês. A Anunciata, ela é licenciada em Educação Artística pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Tem bacharel em Museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Depois, essa mulher que é doida foi para se especializar em Ciências das Artes pela Universidade Municipal de Arte de Kyoto, no Japão. Dizem as más línguas que até arranjou um japa simpático por lá, não sei como é que é. Sim. E depois, gente, como se não bastasse, ela foi fazer mestrado em Ensino de Biociências e Saúde lá na Fiocruz. E atualmente faz doutorado em Ensino de Biociências e Saúde também pela Fiocruz, trabalhando lá no Laboratório de Inovações em Terapia, Ensino e Bioprodutos, né, o LITEB Biocer, do Instituto Oswaldo Cruz, lá da Fundação Oswaldo Cruz, dando aula também na pós, né, de Ciência, Arte e Cultura na Saúde. Anunciata, aliás, antes da gente começar a falar da sua história, eu queria te mostrar um negócio que é muito bacana, né, uma homenagem que eu recebi. Olha só isso aqui. Eu nunca pensei que legal. Vida que eu fosse virar um personagem de um livro. E esse aí sou eu, o professor João Eusóbios, que foi uma aluna minha, aliás, uma aluna genial, a Heloísa Venceslau, que criou esse personagem, né? E um livro para ensinar ciência para criança. Eu vou mostrar aqui um pouquinho desse livro, né, que ela fez, a Heloísa Venceslau, que dedicou a mim. Então, veja só, né, como é que ela retrata aqui o Museu da Vida, né? E com esse personagem eu achei muito legal, né? Principalmente a homenagem, lógico, né? Poxa, eu fico até sem palavras para falar disso. Eu nunca pensei realmente na minha vida. Mas o que chama atenção também, olha só que todos esses detalhes, todo esse cenário, fora o bonequinho, né, o Dr. João, foi feito pela Heloísa, né? E que fala aí do dia a dia do cientista, mostra o laboratório, dá dicas de como se prevenir do Covid, né? Mostra lá o João usando o microscópio, fala do coronavírus, né? Eu achei que é uma junção interessante, né, de ciência e arte. Com certeza, João. Com certeza. É claro. Fantástico. Ainda botou a Alessandra aqui junto comigo. Olha, tá vendo? Companheiros de todas as horas, tá vendo? Mas não é fantástico? Então, a gente vai botar aqui o linkzinho também. Obrigado, Heloísa. Olha, valeu mesmo. Eu nunca pensei que eu fosse receber uma homenagem dessa
em minha vida. Sou muito grato a você, e esse livrinho vai estar à venda, tá? Porque é um livro... Oh, que legal! E ela fez o bonequinho, ela falou que o bonequinho ela vai me dar. Depois, de repente, nas próximas lives, ele já vai estar aqui. O doutor João vai estar junto comigo. Mas a gente depois também vai divulgar o livro, né, para quem quiser, né, adquirir o bonequinho, o livrinho, na verdade, do doutor João, né? Então é isso. Será que essa ligação é possível, Anunciata? Fala para a gente. Ciência... Ô, João, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu acho que foi muito legal você ter mostrado isso, porque o que a gente hoje pensou para conversar, nós três, né? E na medida em que a gente for passando os slides, eu vou pedir a você, a Vanessa, que interajam junto comigo. Eu acho que quem estiver assistindo a live, né, vai gostar, vai achar interessante que a gente possa ter essa interação, porque as ideias vão surgindo a partir das conversas, a partir dos slides. E vocês vão ver que esse trabalho da Heloísa tem tudo a ver com o que a gente pensa, com o que a gente propõe, né? Eu costumo brincar com os alunos e dizer que eu estou mais para um filósofo chacrinha do que para outra coisa qualquer. Quando eu digo assim, eu não vim para explicar nada, eu só vim para confundir, né? Porque as pessoas todas querem uma explicação certinha, uma explicação cartesiana, definições escritinhas, o que é isso é isso, né? E, Anunciata, você falou aí de uma coisa fantástica, né? Você citou o Chacrinha, que foi um fantástico comunicador popular. E eu acho que, de repente, isso faz muita falta hoje na ciência, né? A gente está vivendo aí essas épocas de obscurantismo, você sabe, né? Sim. Aliás, deve saber muito bem, né? De perseguição à ciência, de teorias pseudocientíficas, essas coisas absurdas que as pessoas falaram de cloroquina, né? Outro dia, hoje mesmo, a gente estava comentando lá no nosso grupo, né? Do projeto de extensão, o pessoal, às vezes, em grupo de professores, postando que chá de boldo cura coronavírus. Oh, que triste ouvir isso, Jesus. Fora a cloroquina, que foi um absurdo, né, que não tem efeito nenhum, e foi colocado até pelo governo federal. Mas, enfim, eu acho que, de certa forma, isso é culpa dos próprios cientistas, né, da gente talvez não exercer essa linguagem, essa comunicação acessível, né? Sim, para que as pessoas se sintam acolhidas e possam se sentir confortáveis de interagir com a ciência, né? Sim, João, você tem toda a razão. E eu cito aqui um exemplo, antes da gente começar a falar, dos cientistas e pesquisadores da Rede Nacional Leopoldo Demes de Educação e Ciência, né, que trabalham, é um grupo de universidades de todo o Brasil, não sei se o público conhece, né, a rede, e eles, como diz o outro, se viram nos 30, para ensinar a ciência, para passar a ciência, sabe? Então, eles saem dos seus laboratórios, vão para os estúdios, para suas casas, para frente às câmeras, para passar uma informação real, né? uma informação a que todo público pode crer sem nenhuma dúvida, sem nenhum medo, né? E a gente tem que enaltecer esse tipo de trabalho, né? E eles estão, assim, indo muito bem, né? Eu brinco com eles, agora viraram todos youtubers e tiktokers. Para nós aqui. Né? E nós aqui também. Mas, enfim, então... É claro, mas a gente é assim mesmo, e a gente, graças a Deus, conta com a compreensão, né, de quem nos assiste, né, para que entendam que as falhas existem, né, mas que a gente está aqui, né, como diz a musiquinha a paródia do professor, desde março a gente vive no computador, né, a gente mora dentro do computador, né, não há de ser outro jeito, né, mas como deixar os estudantes sem uma informação? Né? Como não permitir as defesas, os trabalhos, os debates?
não é mesmo? Aliás, eu estou procurando uma almofada boa. Se souber alguma aí, você me recomenda, porque o negócio está difícil aqui. Ah, imagino, menina, eu já troquei umas 3 cadeiras aqui, eu descobri que a cadeira da minha sala, da mesa de jantar, é melhor do que qualquer uma, então já abdiquei de... A Vanessa também, está turbinada na cadeira gamer. A Vanessa, ela, na verdade, ela está numa nave espacial, entendeu? A cadeira da nave é mais confortável que a nossa. Ai, vale a pena. Então, João, você falou numa coisa importantíssima para mim, para a gente, né? Porque você é nosso parceiro, lá com o Antônio Henrique, né? Com a Tânia, a gente desenvolve o nosso trabalho no LITEB. O LITEB é um dos 70 laboratórios do Instituto Oswaldo Cruz, né? E tem um trabalho fantástico, o LITEB, né, aliás. A gente tem, assim, o nome já diz, né, o Laboratório de Inovações, né? Então, nós tentamos trazer um aporte em ensino, em bioprodutos, em terapias, né? E não há como a gente falar em ciência-arte sem falar na Tânia, que é a líder da pesquisa dentro da Fundação Oswaldo Cruz, né? Não é só dentro do Instituto Oswaldo Cruz. Né? E é por aí que a gente vai começar. Eu posso, então, compartilhar? Para a gente ir conversando? Eu não vou ver vocês, mas vocês vão me ver. Então, tá bom? E aí eu peço a vocês que vão me interrompendo. Tá. E a gente até lembra para o pessoal que quem quiser fazer perguntas pode postar lá no Facebook, que a gente faz aqui para anunciar. Tá? Lembrando só uma coisa, pessoal, eu não sou uma especialista em história da arte, né? O Popper diz uma coisa muito interessante, nós não podemos dar opinião, nós só podemos dar palpite. Então, acho que é por aí que a gente vai, né? Aí, vamos lá. E só para citar outro filósofo, eu também sou mais o Chacrinha, que diz que quem não se comunica se trumbica. É isso aí. Então, João, Vanessa e todo mundo que está assistindo a gente, né? Eu não poderia começar falando sobre ciência e arte sem citar a minha referência, a nossa referência lá no Instituto Oswaldo Cruz, na Fundação Oswaldo Cruz, que é a Tânia Araújo Jorge. A Tânia é uma pessoa queridíssima por todos nós, e é ela quem traz essa linha de pesquisa para dentro da pós-graduação, para dentro da Fundação Oswaldo Cruz. E a gente, graças a Deus, tem sido parceira nisso, né? A Tânia tem uma disciplina, ela hoje é coordenadora da pós-graduação em ensino de biociências e saúde. A Tânia tem a disciplina de ciência e arte, que agora ela está elaborando para ser levada à distância. Por isso, João, eu havia comentado com você, vamos embora levar ciência e arte aí à distância para o ENF, né? Que eu acho que vai ser bem... Com certeza. Então, pessoal, a grande pergunta é: nós fazemos ciência e arte? Ciência e arte é um encontro possível? Afinal, o que nós fazemos? Eu falo no paradoxo do navio de Teseu, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas ciência e arte é uma conversa que pode acabar em aporia. Né? E o que é uma aporia? É uma dúvida, é uma pergunta dentro do campo filosófico que muitas vezes ela pode não ter uma resposta. João e Vanessa e todo mundo, eu gosto muito de poesia, né? E poesia é uma coisa que às vezes consegue transmitir o que a gente não consegue falar, né? E essa poesia do Jorge de Lima eu acho muito boa. Jorge de Lima diz assim: há muita gente, eu sei, que não gosta de versos. Por que não sei? Talvez porque não queira. Daí a asserção de críticos de versos: morrerá no porvir a poesia inteira. Vede, a química conta as moléculas, dita mecânica as leis tendo por base a inércia. Outros mundos, além, a astronomia habita. Se mesmo o positivo é sonho e controvérsia, nem porvir, nem ninguém, coisa alguma desliga a ciência que sonha e o verso que investiga. Isso não é bacana, João? Muito lindo. A ciência que sonha e o verso que investiga. Né?
Você vê... pensar, né? Exatamente, né? Você, como cientista, você, como pesquisador, eu acho que você, quando entra no laboratório, você entra com um sonho, que é o sonho da pergunta, o sonho da dúvida, né? E não tem nada de estranho nisso. Mas vamos refletir sobre ciência e arte? Para começar, a gente tem que se despir de tudo. O ato de entrar no universo ciência e arte, e a Tânia cunha essa palavra ciência e arte, né? Ou arte e ciência, significa os conceitos de qualquer ideia pré-formada para entender a nossa jornada. E aí, de novo, eu vou achar apoio em Alberto Caeiro, né? Em pessoa, na pessoa de Alberto Caeiro, quando ele diz, exatamente, o essencial é saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa, mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um profundo estudo, uma aprendizagem de desaprender. Como é que a gente pode entrar num campo tão vasto, tão lúdico, tão amplo de ciência e arte, se a gente ainda está vestido daquela armadura que nos é colocada desde a infância, não é? É interessante, né, Anunciata, porque eu acho que a ciência tem muito disso, né? Quando a gente compara uma coisa e outra, ciência é você aprender a ver o mundo de uma forma diferente. Eu acho que eu, quando fiz biologia, passei por essa experiência, né, de você ver não só aquilo que seus olhos dizem, mas as relações que estão presentes entre os seres vivos, as coisas, o como e o porquê das coisas. E, de certa forma, a arte também tem essa coisa de você interpretar o mundo, não? Você não acha que a gente já começa tendo aí um pontinho de ligação entre uma coisa e outra? Sim, sem dúvida. A gente vai ver isso daqui um pouquinho mais adiante, né? Porque quando o fazer ciência é uma coisa tão ampla, tão mágica, tão vasta, né? Há homens que olharam para baixo, quando eu digo para baixo, para o microscópio, e há homens que olharam para cima, para os telescópios, né? Para os planetas, né? E só quando você pensa nisso, assim, meu Deus, como isso é maravilhoso, né? Como isso é interessante. E a arte, ela interpreta, eu não vou adiantar, porque daqui a pouquinho a gente vai eu vou colocar para vocês uma fala muito interessante, mas eu tento estabelecer não, mentira, eu tento trazer aqui, né, um pouquinho sobre as conexões de ciência e arte, né? Todo mundo pensa sempre em Leonardo, é a primeira coisa que vem na cabeça da gente quando a gente fala no cientista e no artista, né? Mas isso vem desde Pitágoras, né? Os pitagóricos consideravam a matemática, a música infinitamente ligadas, né? O número era soberano. Leonardo só trilha o caminho que ele trilha porque esse caminho foi pavimentado por outro, e esse outro é o Alberti, né? O Leão Batista Alberti, quando ele diz que o que é belo é aquilo que nada se pode tirar e nada se pode acrescentar. Né? Então, o homem renascentista, ele transita por saberes, por habilidades, né? E a gente poderia ficar horas aqui falando de Leonardo, né? Sobre se Leonardo era primeiro um engenheiro, um técnico, um cientista, e ele era depois um artista, né? Leonardo adorava uma novidade, ele foi o primeiro, um dos primeiros a pegar a pintura a óleo, né? Quando Michelangelo tinha assim, era extremamente conservador e ainda preferia ficar no afresco e tudo mais. Mas, além de Leonardo, nós não podemos nos esquecer de outro. Por exemplo, Dürer, né, ele faz ilustrações para um atlas de medicina. Né? Galileu, ele, com os conhecimentos dele de perspectiva, ele consegue desenhar as montanhas da Lua, né, inclusive estabelecendo a altura. Né? Isso é muito interessante. Nessa época da Renascença, a gente tem uma divisão das matérias. Né? Então, a gente tem o trivium, que preparava
para o quadrívio, a gramática, a lógica e a retórica, preparando para o quadrívio, que era aritmética, geometria, música, astronomia. É a primeira grande separação das disciplinas. Então, a arte subjetiva, a sensação, a imaginação, o sentimento, o entusiasmo, o gosto pessoal, as paixões, ela se distancia da ciência. Ela passa a ser, a ciência tem em si um ideal de clareza, de objetividade a partir daí, né? E a gente tem vários teóricos que vão pensar a questão das duas culturas, né? Eu cito, assim, 4 que eu gosto bastante, mas existem milhares, existem um monte de tantos outros teóricos, né? Snow escreve As Duas Culturas e uma segunda leitura, né? Onde ele fala da separação das duas culturas, né? A cultura humanística e a cultura científica. Deleuze vem falar de arte, e mais recentemente, Robert Ruth Bernstein e Todd Seeley, com o movimento Art Science. Eles vão escrever um manifesto Art Science. E o que é o movimento Art Science do Ruth Bernstein e do Seeley? É o resgate da concepção da totalidade do homem renascentista, formando alunos que transitem por diferentes linguagens, saberes, habilidades. Anunciata, eu acho interessante essa concepção, né? Porque parece que a ciência nos levou, não sei se é uma exacerbação da visão cartesiana, né, de você ver as coisas fracionadas, as coisas particionadas, e, de repente, você perder essa noção do todo, e talvez essa sensibilidade, né, que se reflete, eu acho que muitas vezes, de você perceber o mundo ao seu redor, a sociedade. Eu dou um curso de bioética na pós-graduação, e falo isso muito com meus alunos. Às vezes você está preocupado, né, com pesquisar a proteína do rabo do flagelo do protozoário e perde a noção das pessoas, né, do impacto que aquilo vai ter na sociedade, como aquilo afeta a vida das pessoas, né? Exatamente, João. Perde essa conexão. Será que a arte também nos ajuda a fazer essa reconexão com esse todo? Sim, quando você está certíssimo, essa extrema compartimentação das coisas, você acaba perdendo o olhar mais geral, né? Você acaba perdendo a sensibilidade de olhar para o ser humano. Então, quando o cientista ele entra num laboratório, ele tem que ir além de simplesmente olhar para o microscópio. É como você disse, de que maneira isso vai afetar a sociedade, de que maneira isso vai trazer um benefício e olhar mais globalmente. Mais adiante um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho do olhar, né? Eu trouxe esse slidezinho que vocês estão vendo aqui, eu falo um pouquinho do que cada um pensa, né? Por exemplo, o Snow, a grande pergunta dele é de que forma a ciência pode ser útil à arte, né? Então, ele diz que a ciência deve ser assimilada juntamente com o conjunto da nossa experiência mental, e como parte integrante dela, e ser utilizada tão naturalmente quanto o resto. Ou seja, é não perder o conjunto, né? A globalidade da ação. Deleuze, ele vai dizer que as artes, as ciências e a filosofia são instâncias criadoras. Ele diz que são as 3 asas do conhecimento que utilizam imaginação, criatividade, razão, e que caminham juntas. Eu acho esse olhar muito interessante. E Ruth Bernstein, ele elabora 13 categorias cognitivas, que vocês estão vendo aí, e a gente vai ver um pouquinho mais adiante, para o desenvolvimento da criatividade, né? A criatividade é uma coisa muito importante quando você fala em ciência e arte, né? Veja que a gente nunca fala somente em ciência ou em arte, a gente fala em ciência e arte, né? A gente está olhando para isso como uma coisa só, né? Como pensar? Essa é a grande pergunta, sabe, João? E que às vezes me incomoda bastante. Como pensar ciência e arte sem criar a expectativa de mais do mesmo, ou de uma coisa óbvia, né? Existem realmente referenciais? Existe um único livro falando sobre ciência e arte? Se sim, quais?
Eu não sei, até agora eu não achei nenhum livro que tenha, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, que lhe traga uma definição. Eu, particularmente, sou radicalmente contra uma definição pré-determinada de ciência e arte. Entendemos ciência e arte da mesma forma ou achamos que entendemos, porque o nosso referencial primeiro é aquele que nos apresenta. Ou seja, se você, enquanto pesquisador, se você, enquanto professor, traz para o seu aluno um livro X e diz para ele, olha, é isso aqui, é esse referencial que ele vai ter sempre, como é que você vai tirar ele dessa caixinha e dizer para ele, olha só, voa, rapaz, sabe? Vamos voar, pensar e fazer as conexões, né? É válido tratar sempre a figura de Leonardo, o que eu falei ainda há pouquinho antes, como grande exemplo de ciência mais arte. Não estaremos, dessa forma, reduzindo a possibilidade de ampliação do tema, quando a gente toma só o Leonardo. O Leonardo é a grande exceção, né? O Leonardo era um homem técnico. Uhum. Ele pensava, ele dizia que a arte primeiro vinha para ele a ciência, a engenharia, a técnica, né? E a arte era uma coisa mais rápida, né? Então, ele é uma exceção dentro daquele mundo renascentista. E me parece, Anunciata, né, que a gente, na verdade, está falando de ciência e arte como uma visão, como uma percepção, né? O próprio Leonardo era um polímata, né? Ele dominava várias técnicas, várias concepções, e a gente, como eu te digo, eu acho que é mais do que uma definição, é a gente talvez formar uma forma de ver o mundo que sempre esteve presente. Isso, exatamente, João. O Leonardo, por exemplo, ele enfim, os estudiosos sempre informam, Leonardo não era um homem culto. Leonardo, para um homem renascentista, ele não falava grego, ele não falava latim. Sim. Né? Ele pensava sempre nas inovações, nas técnicas, como é que ele poderia... por isso que eu disse a você, ele rapidamente ele é um dos primeiros, depois que os Van Eyck desenvolvem a pintura a óleo, né? Ele é um dos primeiros a se apropriar da pintura a óleo para sua obra, quando Miguel Ângelo não vai fazer isso. Miguel Ângelo é muito resistente, muito conservador, né? Enfim. E aí, como podemos ampliar o tema sem usar a arte? Esse é um grande problema, João, como bengala no ensino de ciências e vice-versa. Né? Por isso eu disse, a gente não está falando em ciência e não está falando em arte. A gente está falando em ciência e arte. A gente está falando em uma única coisa. Está um barulhinho de fundo, eu não sei se é você ou na Vanessa. Não, não sou eu, não. Ventilador batendo no microfone. Não sou eu, não. Vê na conexão aí se vai melhorar. Conexão? Não sei. E agora? Melhorou. Agora melhorou. Isso aí. Vamos lá, desculpa te interromper. Nada, que isso. É um papo entre amigos. Pode interromper a hora que quiser, para isso mesmo. E aí, a gente volta ao seguinte, como pensar ciência e arte livremente, sem condicionamento de resposta e definição pré-determinada? Né? Será que a gente precisa de uma definição pré-determinada para entender o que é ciência e arte? Não sei. Como não criar ou criar novos paradigmas em ciência e arte? Será que a gente precisa realmente de paradigma? Nós queremos ter o controle da resposta através de estímulos ou que cada um tenha o seu próprio viés e construir um novo pensar? Você não acha, João, enquanto professor, enquanto pesquisador, que o prazer é muito maior quando o próprio aluno constrói a sua definição, se ele está caminhando para uma definição que minimamente faça sentido nesse pensamento? E a gente começa a ver por aí, né, a falta que você tem disso num programa, por exemplo, de pós-graduação, né, num programa de formação de cientistas, quando é aquilo que eu te falo, às vezes você pega o cara jovem, né, que está iniciando o mestrado, o doutorado, e tem uma visão formatada, né? O cara só vê o experimento dele, o resultado dele, que muitas vezes o próprio orientador já chega, aqui, toma, meu filho, você vai trabalhar
com esse maquinário, com esse modelo, e o resultado que eu espero é esse. E é uma visão muito estéril do que é ciência, né, não, Anunciata? E ele acaba esquecendo de ver o belo, não é não, João? Exatamente. Ele acaba esquecendo de olhar para dentro do laboratório dele e perceber o quanto a beleza está presente ali. Né? Isso é tão importante. Nós, nesse momento, temos alunos, né? O LITEB tem uma parceria, o LITEB não, LITEB que eu digo porque a gente está capitaneando isso, mas o IOC tem uma parceria com a Escola de Belas Artes, onde os alunos da Escola de Belas Artes são colocados dentro dos laboratórios para enxergar aonde há beleza ali, aonde eles conseguem enxergar o diálogo da ciência e da arte. Isso é muito importante. E quando a gente faz isso, a gente traz para o cientista, para o aluno orientador que está dentro do laboratório com esses alunos de belas artes, uma outra visão, ou seja, a visão do belo. A visão de que... não foi o próprio Fernando Pessoa que disse que a beleza no binômio de Newton, o que as pessoas não se dão por isso, mas existe beleza suficiente no binômio de Newton. Ô, Anunciata, Diga. Essas perguntas que você colocou foram, nossa, fundamentais. Nós, no projeto, quando vamos às escolas, percebemos muito isso em pequenas ações, né, João? Sim. Nós testamos metodologias e ações pontuais mais técnicas e cartesianas com os alunos, fizemos outras, um mix entre algo mais engessado, digamos assim, e atividades em que eles se sentiam à vontade e criativas, e fizemos aquelas bem criativas. E a diferença no processo até de troca de informações com eles, e de criação, e de vontade da parte deles estarem envolvidos no projeto, é gigantesca, quando você envolve essa parte dinâmica e bonita e do belo nos pequenos cenários, em sala e fora de sala de aula. Assim, foram exemplos práticos que eu e o João, que eu falo em nome de toda a equipe, claro, né? São várias pessoas trabalhando. E porque a gente realmente, eu no meu mestrado e doutorado, o João, às vezes, me chamava atenção. Não precisa ser tão rígido, não precisa ser tão fechado. Ele é ruim, é pior que eu. A gente traz isso da formação rígida, daquela ciência compartimentalizada. E ali, anteriormente, você até colocou um comentário. Aliás, nos comentários, as pessoas também falaram isso, no pensamento que você colocou ali a respeito de ver o todo. A gente compartimentaliza um ponto que a gente esquece de onde a gente veio, do início, né? É verdade, Vanessa. Vanessa, eu trabalho ao lado de uma das minhas chefes, né? E ela é uma pesquisadora, a doutora Andréa Henriques, né? Uma pesquisadora que olha bastante não, como vocês dizem, de hard, né? E volta e meia, a Andréa, quando me mostra os artigos, as figuras na tela do computador, né? O que a gente se detém a fazer é olhar a beleza dos gráficos. Como é bonito, como parece uma pintura, né? E por que a gente vai perdendo essa sensibilidade de enxergar a beleza da imagem, a beleza de que você pode ter quando você pega um artigo científico, às vezes dificílimo, para mim, então, que tenho formação na área de humanas, né? Como diz o pessoal, do povo que faz miçanga, né? Então... Eu tenho formação agora nas duas áreas também. Então, e filosofia, então... Viu? Então, João, você está caminhando para lá, tá vendo? Também faço miçanga. Então, a gente perde essa condição de ver o belo, né? Quando a gente quando a gente deixa o embrutecimento nos tomar, né? A coisa não vamos deixar o embrutecimento nos tomar, né? E uma coisa que eu falei no início, que é a coisa do paradoxo do navio de Teseu. Isso é uma coisa muito simples, né? O que é o paradoxo do navio de Teseu? Eu ouso João, com formação em filosofia, pode até me corrigir, eu ouso a tomar isso um pouquinho para falar da formação de um conceito em ciência e arte, né? Suponhamos que o navio de Teseu comece a viagem,
durante a viagem dele, ele vai trocando as peças, ou ele vai inserindo novas peças, né? Quando ele chega no final da viagem, será que o navio que começou é o mesmo que terminou? Aonde está a linha que nos determina a identidade da mudança, a identidade do barco? Né? Será que se eu construir um conceito em ciência e arte, fechadinho, cartesiano, quadradinho, será que se eu construir esse conceito, eu não vou estar caindo também numa armadilha? Porque eu construo um conceito e, aos poucos, ele vai mudando. E quando eu chego no final, e esse conceito já não é o conceito que eu construí, será que ele vai invalidar aquilo que eu construí? Entende o que eu quero dizer? A gente não pode ficar preso numa construção de conceitos, num campo que está em constante movimento, em constante pensar. Fale. Você me lembrou agora de uma história muito interessante, que eu não sei se você já ouviu falar, da pesquisadora Lynn Margulis, tá? Que trabalhou naquela questão da hipótese do endossimbionte, todo biólogo conhece, que é da origem simbiótica da mitocôndria, né? Que na formação, né, dos primeiros organismos vivos, a mitocôndria provavelmente, tanto que ela tem um DNA diferenciado, foi um organismo primitivo que foi englobado por outro e, com o tempo, passou a se transformar numa organela, né? E tem hoje até micro-organismos que têm reais endossimbiontes, que estão nesse meio termo entre um organismo independente, porque ele não é mais, e uma organela própria da célula. E uma amiga muito querida da UFRJ, né, a Maria Cristina Mota, né, que também é filósofa e também é bióloga, me contou uma história muito interessante, me mostrou, na verdade, um artigo da Lynn Margulis, que trabalhou com essa hipótese do endossimbionte. E sabe como é que ela ilustrou o trabalho dela, falando dessa origem, né, endossimbiótica da mitocôndria? Pinturas de Vassily Kandinsky. Oh, que máximo, hein? Então, você tem no artigo científico dela, as pinturas de Kandinsky que mostram lá uma estrutura abstrata, né, cheio de bolinhas coloridas, que são as mitocôndrias de diferentes origens. Então, é como eu falo, como é que você pega um conceito, nem sei dizer se é um conceito científico que você transforma em conceito artístico ou transforma um conceito artístico em conceito científico, né? Usa uma coisa para ilustrar outra, e óbvio que ela não conversou, eu creio que com Kandinsky para isso, claro. Mas foram duas concepções, um do conceito científico e outro de um conceito artístico, que se entremearam, né, numa junção perfeita. E aí eu te faço a pergunta, João. Você considera isso ciência e arte? É claro. Então, eu considero também. Então, você vê como é muito, muito arriscado que a gente trace um limite, uma linha de identidade, porque as coisas vão mudando. A gente, mais adiante um pouquinho, vamos continuar? A gente fala um pouquinho da criatividade, né? Eu não consigo falar em ciência e arte sem falar na criatividade através dos tempos, né? O homem, desde a... Vamos pensar, por exemplo, aqui vocês estão vendo uma imagenzinha das pontas de flecha, né? Das pontas de trabalho do homem pré-histórico. Esse homem pré-histórico, ele teve uma extrema criatividade, ele teve técnica para fazer isso, né? A criação da máquina a vapor, a criação dos anfiteatros, onde você tem uma acústica perfeita. Olha quanto tempo a criação dos domos, das construções renascentistas e mesmo das góticas, que trazem um primor da técnica, né? Elas anunciam o primor da técnica. Isso é muito importante quando a gente fala em criatividade, em ciência e arte. Esse slide, a Tânia costuma usar, e eu me trouxe, avisei para ela, vou levar e vou mostrar dizendo que é seu.
Ela fala Nossa, aí. é universal, pertence à humanidade, viu, Tânia? Tá certo, tá certo. Leonardo disse: para uma mente completa, estude a arte da ciência e estude a ciência da arte. Aprenda a enxergar. Perceba que tudo se conecta a tudo. Perfeito. Né? Então, Leonardo ele dizia arte é coisa mentale, né? Ou seja, a grande briga dele com Michelangelo, né? É porque Leonardo dizia que arte era pintura e Michelangelo dizia que era escultura. Mas Leonardo pintava com alguém tocando um instrumento perto dele, vestido e tal, enquanto Michelangelo se matava na escultura, né? E Michelangelo dizia, não, a arte é isso aqui, porque isso aqui é tridimensional, enfim. Você vê que já nessa época as discussões já eram muitas. Mas, afinal, o que é a ciência e o que é a arte? Quando eu disse que Leonardo traçava um caminho já pavimentado por outro, a gente vai beber de alguma fonte para começar a pensar nisso, né? E aí eu meio que fiz uma tempestade mental e eu trouxe a figura de Braque. Né? Braque é contemporâneo de Picasso, um pouquinho antes, é considerado o pai do cubismo. Né? Se eu não mostrasse para vocês a carinha do Braque e nem dissesse que essa era uma obra de Braque, certamente todo mundo diria que era uma obra de Picasso, não é? Porque é o alvorecer do cubismo. E Braque diz: a arte é feita para perturbar, a ciência tranquiliza. Apenas uma coisa valiosa na arte, a coisa que você não pode explicar. E aí, quando a gente para, a gente começa a pensar como é que ele pensa que a ciência tranquiliza, né? Se a gente, talvez quando o Braque tenha dito isso, né, a gente ainda não tivesse tido uma epidemia ao ponto do coronavírus, né? A gripe espanhola foi 18, né? Então, foi 1918. Então, por exemplo, não foi? Sim, acho que foi por aí. Então será que a ciência tranquiliza tanto, né? Ou será que a arte perturba tanto? Você vê hoje em dia eu acho que perturba. Eu acho que as duas perturbam tanto que você vê, né? Esses movimentos que andam junto hoje em dia, tanto anti-ciência quanto anti-arte, né? Mas, enfim... Nossa, se a gente entrasse nessa questão, a gente não terminaria hoje, João. Sobre a questão da arte também, porque é uma coisa assim sem fim. Eu trouxe aqui mais um exemplo de caminho pavimentado. Esse em fundo rosa, né, é o Todd Siller. O Todd Siller, ele escreveu, junto com o Ruth Bernstein, o Manifesto Art Science, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? E eu sempre fiquei muito curiosa em saber qual foi o caminho que o Siller andou. E o Siller diz que ele trilha o caminho pavimentado pelo Meyer Schaper. O Meyer Schaper, esse senhorzinho aí, na fotinha preto e branco, e o Meyer Schaper foi um dos maiores historiadores e mais influentes da história da arte no século XX. Ele convive em Nova York com todos os artistas, né? E ele vai escrever assim, milhares de livros. E o Siller, quando começa a pensar ciência e arte, ele vai pelo caminho trilhado pelo Meyer Schaper. Ou seja, você só pode entender o mundo, você só pode melhorar o mundo se a gente olhar para o trabalho de quem veio antes. No caso, ele olha para o trabalho de Schaper. E aí eu peguei uma coisa assim, extremamente acadêmica, extremamente... Isso está na internet, vocês podem jogar, que vai sair exatamente isso aí. O que é ciência? Né? Conhecimento. Refere-se a conhecimento ou prática sistemática. Ciência refere-se a um sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, formular hipótese e confirmar pela experimentação, assim como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tal pesquisa. A ciência é o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano de como a realidade funciona.
E aí eu te pergunto, João e Vanessa, a arte não é não? Pois é, eu estava com essa dúvida agora, né? Pois é. Inclusive, eu te perguntaria, né? Porque ele fala aqui que a ciência é um conhecimento ou prática sistemática. Aí eu te devolvo a pergunta. A arte também não tem que ser uma prática sistemática, Anunciata? Você que é formado em arte, será que esse conceito de arte a gente pega assim de um dia para o outro? Esse conceito não, essa visão, essa vivência de arte. Ou também tem que ser uma coisa sistemática em nossa vida? Responda você. Puxa, você é o fogo amigo, mas assim, João, você tem toda a razão. Um artista não produz do nada. O artista, ele pesquisa qual é o suporte que ele vai usar, ele deixa a intuição dele trabalhar, né? Assim como o cientista. Né? Então, porque quando a gente chega, por exemplo, filosofia da arte, você faz essa mesma pergunta: o que é arte? Exatamente. Eu acho que é algo que muito mais se vivencia do que se define, né? Exatamente, exatamente. Então, o que eu costumo brincar com os alunos, lá da nossa pós, né, é assim, pega a palavra, onde tem ciência aí, substitui por arte. Vê se faz sentido. Vê se está errado. Né? Eu acho que não. Então, a gente já começa a chegar junto numa ideia de que alguma coisa em comum elas têm. A produção delas pode ser diferente, mas alguma coisa em comum elas têm. Né? Olha só, de Wikipedia, um cientista é um elemento essencial à ciência. E como um ser humano dotado de um cérebro imaginativo, que possui sentimentos e emoções, o cientista certamente tem suas crenças, que vão além das verdades gerais, podendo este, inclusive, vir a ser um ateu religioso. A ciência exige expressamente que o cientista saiba manter suas crenças longe de seus artigos científicos e das teorias científicas com as quais trabalha. Volto de novo àquele papo anterior. Se eu tirar a palavra cientista, tirar a palavra ciência e colocar arte, faz um sentido esquisito? Eu acho que não. Eu acho que são duas formas de interpretar o mundo, né? Talvez usando um instrumental, não sei se um instrumental mesmo, né? Acho que é a mente humana. Talvez uma expressão ou uma metodologia ou ferramentas diferentes, né? Exatamente. E aí eu trago um cidadão que eu sou assim apaixonada por ele, que ainda bem que ele já morreu, mas enfim, que é o Jacob Bronowski. Bronowski, ele caminhou pela matemática, pela investigação operacional, pela biologia, pela história da ciência, pela geometria e pela poesia. E Bronowski diz o seguinte: fantástico, que percorre continuamente todas as culturas humanas que conhecemos e que é feito de dois cordões. Esse fio da ciência e da arte. Esse emparelhamento indissolúvel exprime, por certo, uma unidade essencial da mente humana evoluída. Não pode ser um acidente o fato de não haver culturas que se dediquem à ciência e não tenham arte. E culturas que se dediquem à arte, mas não tenham ciência. E não há, certamente, nenhuma cultura desprovida de ambas. Então, deve haver alguma coisa profundamente enterrada no espírito humano, mais precisamente na imaginação humana, que se exprime naturalmente em qualquer cultura social, tanto na ciência quanto na arte. Isso é muito poderoso. Para quem está pensando ciência e arte como a gente está tentando pensar, João, isso é extremamente empoderador. Né? Com A gente certeza. não pode olhar para as duas culturas, para nenhuma cultura, e achar que só existe ciência ou só existe a arte. Né? E aí, eu não vou ler porque ele é enorme, mas esse é o Manifesto Art Science, escrito pelo Ruth Bernstein e pelo Seeley. E tem mais dois parceiros, que agora já não lembro mais o nome, mas como os dois são os meus referenciais, e eles escrevem um manifesto de, se não me engano, 17 itens, né? E que você pode ver aí, João, né? Tanto você quanto Vanessa. Qual desses aí que está na tela que você escolheria?
por exemplo? Pode escolher dois? Os dois Pode primeiros. escolher quando você quiser. Tudo pode ser compreendido através da arte, mas essa compreensão é incompleta. Tudo pode ser compreendido através da ciência, mas essa compreensão é incompleta. Vanessa. O que resulta na terceira, que eu não consegui ler todas ainda, mas eu estava vendo. A arte e ciência nos permite alcançar uma compreensão mais completa e universal das coisas. Estou vendo as outras aqui. Gosto muito dessa. A gente ainda vai passar para outra, mas eu gosto muito dessa número 7. Art Science não é ciência mais arte. Ou ciência ou arte-ciência, ou arte/ciência, em que os componentes se mantêm suas distinções disciplinares e sua compartimentalização. Art Science transcende e integra todas as disciplinas ou formas de conhecimento. Fantástico. Sim. Se você olhar na nossa área, por exemplo, os primeiros pesquisadores de botânica, como é que eles faziam os registros das plantas, né? Desenhos. Tem a Margaret Mead, né, que é um exemplo, né, dos dois, né, Vanessa? Sim, sim. É tanto considerada uma grande bióloga quanto uma grande, excelente artista. Então, nesse bloco daqui, o que vocês dois acham? O que vocês dois escolheriam aqui? Deixa eu ver aqui. Eu tenho o meu preferido. O meu preferido é o 12. Devemos ensinar arte, ciência, tecnologia, engenharia e matemática como disciplinas integradas e não separadamente. Isso é fundamental para mim. E para vocês? Nossa, mas são tão importantes todos. Difícil, né? Difícil, né? É bem difícil. Eu vou ficar na 9. Quem pratica arte science é tanto um artista e um cientista simultaneamente. E quem produz coisas que são artísticas e científicas simultaneamente. Difícil é chegar lá, né? Mas eu ia dizer para você, esse 9 é assim, o ó do bobó, porque você vai entrar por uma discussão assim, infinda, né, sobre ciência e arte, porque o que é arte? Eu falei, a Lynn Margulis é um exemplo, né? E eu lembrei, você falou do Da Vinci, né, de uma historinha interessante, né, do Leonardo da Vinci, do músculo do pescoço. Porque o cara não conseguia fazer um desenho anatômico, né, da cabeça e do pescoço humano como ele queria. Então o cara foi fazer o quê? Foi fazer dissecção de corpos, aprender como é que era a anatomia humana para poder desenhar melhor, criar quadros melhores. E o cara descobriu um novo músculo, cara. Ele descobriu um novo músculo para poder fazer uma pintura melhor. Você vê que maravilha, isso tem tudo a ver, né? E aí a gente vem na origem da palavra arte, né? Técnica, habilidade, né? Segundo o dicionário Wise, é a produção consciente de formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia, ou para a expressão da subjetividade humana, né? Novamente, eu pergunto, né? Será que se a gente trocar a palavra arte por ciência, deixa de fazer sentido? Eu acho que não, né? Para compreender uma obra de arte, é preciso considerar o contexto em que ela foi produzida, ou seja, a arte influenciada por um pensamento, uma ideologia, uma época, um lugar. E aí eu digo, para compreender um experimento científico, não é preciso considerar o contexto em que ele foi produzido, João? Você que é cientista, que é pesquisador. Com certeza. Não é? Ou seja, ambos são influenciados. A ciência também não é isenta, né? Ela está imersa no universo cultural, no universo social. Né? Exato, a ciência já não é mais isenta há muito tempo, né? Com certeza. O que a gente tem visto por aí é só prova da nossa fala. E aí a gente volta para aquela questão que a gente estava falando lá no início, sobre olhar, sobre perceber, né? E aí a sua amiga,
pesquisadora parceira, né? Quando ela usa a obra de arte para olhar, para perceber alguma coisa, ou quando nós olhamos para um laboratório, será que a gente não consegue perceber a beleza? Então, eu trago aqui 2 obras de arte, 2 ilustrações científicas, né? Sendo que uma delas, que são dos barbeiros, né? É a ilustração científica do Castro Silva, que é um ilustrador científico contemporâneo de Oswaldo, de Chagas, né? da Fiocruz. E quando você olha, você não sabe se isso é uma obra de arte ou se isso é um trabalho de ciência, né? E aí eu trago a fala do Jorge Colli, né, que é um especialista em história da arte. O Colli diz que frequentar uma obra é, antes de tudo, um ato de interesse. Ouvir uma sinfonia, escutá-la e reescutá-la. Olhar um quadro e examiná-lo, observá-lo detalhado. Conheço poucos exercícios tão fecundos quanto descrever simplesmente uma pintura, mais ou menos como os da minha geração também, que fazia na escola primária, no que então se designava descrição à vista de uma gravura, né? A gente pode fazer isso na escola, né? A professora botava aquele quadro, descrição, chamava-se descrição de estampa, né? Aonde você tinha que olhar e perceber o que você estava vendo, né? E aí a gente vem o que é arte. Isso é arte, né? A Escola de Atenas. Escola de Atenas, os filósofos lá. Mas isso também é arte. Olha o Museu de Ciência. Nós não ousaríamos dizer que isso não é arte. Com certeza. Uma cerâmica marajoara. Isso também é uma arte, um tipo de arte. Linda. Um leque indígena também é um tipo de arte. Uma peneira indígena. Fantástico. E, finalmente, ela também, né? Ela traz, vamos dizer assim, é o resumo de tudo, é a perspectiva, é o olhar, é a cor, né? Temos o nosso querido Velázquez com as meninas, que a gente considera uma obra-prima no que diz respeito à ciência, porque no espelho você tem refletido lá atrás os imperadores, né? E aí você percebe que o pintor, que é o próprio Velázquez, deve estar pintando os imperadores. Essa foi uma visão da família imperial. Mas essa também é uma visão, uma releitura do Picasso. Olha que maravilha. Né? O Pequeno Almoço na Relva, de Manet, né? Que está no Jeripomo. Né? Olha que beleza da arte clássica. Mas olha como Picasso nos mostra o Pequeno Almoço na Relva. Os dois são arte. E aí, a questão de olhar, quando você estava falando da Lynn Margulis, né? O Richard Bing, né? É um médico, né? E ele diz exatamente isso. Ciência e arte tem como a descoberta uma formulação de amplos conceitos. Um bom cientista pode não ver as árvores, mas ele reconhece a floresta. Para pensar. Para pensar. Nós vivemos numa sociedade de conhecimento, né? O mundo, hoje em dia, a Tânia, em um dos artigos dela, coloca essa fala do Sachs, né? Onde ele diz que ciência e tecnologia são as mais excludentes do que o capital e definem o futuro de um povo, né? A sua capacidade de inovar, de se adaptar às tecnologias em outros lugares. E aí eu chego numa parte que nos toca muito de perto, tanto ao seu grupo da UENF, quanto ao nosso grupo lá do LITEB, que é a promoção da ciência e da saúde, usando a arte, a alfabetização científica, né, com a prática de ensino, que cultiva habilidades, que aumenta a participação nos processos e formação de decisão, a comunicação de saúde, que é uma estratégia para compartilhar conhecimento, que podem contribuir para a conquista de melhores condições de saúde, a promoção de saúde, que nos é tão cara na Fiocruz, né? Aliás, acho que em todo canto,
né? Onde a gente proporciona ao povo os meios necessários para melhorar a saúde, para exercer um controle sobre ela mesma, e a educação em saúde, onde qualquer atividade relacionada com o aprendizado é desenhada para alcançar saúde, né? Isso tem tudo a ver com o que fazemos. E aí, eu trago uma experiência do LITEB nas expedições para a superação de pobreza. Olha que legal. A Tânia Araújo Jorge já realizou mais de 5 expedições ao interior do Brasil, desde o Acre até o Nordeste, até o interior do Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Aqui vocês podem ver a Tânia dando aula para mais de 400 professores numa expedição a Miracema, que é aqui bem perto da gente, né? Eu diria que Campos também precisa, tá? Só para avisar. Opa! Então, podemos combinar, João. Você é da casa, João. Nem precisa pedir licença para entrar. A gente estava conversando antes, né, da galera, que grupo de professores de ensino de ciência de biologia, a galera dizendo que chá de boldo cura Covid. Pois é. Tem que comer alimento de pH, não sei o que, né, Deise está observando aí. Se quiser fazer algum comentário. Não, porque eu falo que o pessoal do meu grupo e eu mesmo, qualquer dia a gente vai sofrer um atentado à bomba. Tanto que a gente briga para promover a tal da ciência, para falar que Covid não é gripezinha, que cloroquina não resolve nada. Mas é difícil, menina, é difícil. Exatamente, João. João, essa experiência da Tânia, e nas expedições da Fiocruz para a superação da pobreza, se você pudesse imaginar o sucesso que isso faz, no sentido de que os professores no interior do Brasil, no interior do Rio de Janeiro, os profissionais de saúde, eles têm uma carência muito grande nessa formação, né? E quando você trabalha com ciência e arte para a promoção de saúde, vê que aqui, olha, está elencado aqui, eu fiz questão de elencar antes, que a gente pudesse trazer isso, né? Mostrar o quanto é frutífera essa experiência, né? Eles fizeram isso e depois dessa aula, João, eles se dividiram em várias salas numa escola particular desculpe, particular não, uma escola pública, né? E em cada sala eles tinham acesso a uma oficina diferente. No caso, você pode ver aí a oficina de música, você pode ver a oficina de ecoarte e tantas outras oficinas que houveram, né? E aonde eles foram trabalhados nessa questão da promoção de saúde. O encerramento foi um espetáculo, porque eles montaram os seus trabalhos, né? Eles mostraram as suas experiências. Essa é a nossa pós-graduação, Lato Sensu, Ciência, Arte e Cultura na Saúde, né? Eu sou uma das docentes, né? E a pós-graduação, ela acontece ano sim, ano não. Esse ano ela está acontecendo à distância, tanto em aulas teóricas, em sala de aula, quanto em aulas a céu aberto. Então, por exemplo, você tem essa oficina aí, onde você está vendo o pessoal sentado no gramado, para contação de histórias, né? E tudo isso sempre com o viés da ciência e arte, sempre com o viés, o objetivo de promoção de saúde. Peraí. Para um pouquinho, Anunciado. Estou parado. Atenção, alunos da UENF. Atenção, extensionistas da UENF. Pós-graduação na Fiocruz, vamos ver essa coisa de extensão universitária, de promoção, né, de ciência, arte e cultura de forma séria, né? Estamos precisando disso, estamos precisando formar gente nisso. Pronto, já fiz meu comercial. Não, vamos... João, eu nos coloco à sua disposição. Já disse isso a você. Vamos levar o ciência e arte à distância, enquanto as coisas estiverem à distância, né? E quando estiverem de forma presencial, vamos levar para você o Ciência, Arte e Cultura na Saúde. A Valéria Trajano, que é a coordenadora da pós, né? É sempre uma pessoa muito disponível, muito solícita para esse tipo de coisa, muito aberta, né?
para esse tipo de experiência, e é com o maior prazer que a gente pode... E a gente está aberto aos seus alunos também. A pós-graduação, ela é 1 ano presencial, às segundas e quartas, e 1 ano para fazer o TCC. Tá? Então, os horários são muito convidativos, não tem nada que você tem que arrancar os cabelos, nada disso. Os professores são ótimos nas suas especialidades. Está vendo. Oi? A gente está vendo. Por exemplo, a gente também tem um trabalho com a Ana Cristina Carvalho, com práticas de formação de profissionais de saúde. A Ana Cristina trabalha com tuberculose, né? E esse é um trabalho que ela desenvolveu na Clínica da Família Rinaldo Delamare, né? Que é na Rocinha, com os profissionais, os agentes de saúde, né? E eles mesmos elaboraram os trabalhos educativos que iriam levar para o interior da comunidade da Rocinha, que tem um índice muito alto em tuberculose, né? E a Ana fez também oficinas com crianças. Olha, a Ana é essa de azul, sentadinha segurando o computador, né? E as crianças, você pode ver elas desenhando, tentando... Quando você educa a criança, ela leva para dentro de casa, o João, todas as formas de que não deve abandonar o tratamento, não deve deixar a medicação para pais, avós, tios, para os seus responsáveis, né? Então, é importante você trabalhar com esse tipo de público. E sempre principalmente com relação à tuberculose, né? Que tem essa questão de abandono de tratamento tão difícil. E Anunciata, eu te falo assim, de coração, eu sou fã da Fiocruz, porque eu acho que é uma instituição madura, entendeu? Para fazer esse tipo de atividade, né? O LITEB, então, tem uns trabalhos fantásticos. Eu lembro, eu não sei se o Marcos Matraca é do LITEB. O Marcos passou no concurso, Marcos agora é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ah, meu Deus, do sul da Bahia? Tem uma amiga minha lá, Marina. Ah, que legal. Porque o Marcos é uma pessoa que tinha um trabalho fantástico, né? Conheci ele lá através do Toninho, do Antônio Henrique, né? Das oficinas de palhaçaria. Então, olha só, você formar palhaços para ensinar a educação sanitária. Eu acho. Voltando aqui um pouquinho, olha só, essa foto aqui da oficina de música, esse aqui é uma criatura, olha, segurando o pandeiro. Ah, é a criatura? Tá vendo aqui, ó, esse foi em Miracema. Vários professores em Miracema. Né? Uhum. E aí, por exemplo, esses trabalhos práticos acabam gerando trabalhos acadêmicos, né? Então, por exemplo, a ciência e arte na promoção da saúde, né? O enfrentamento das doenças negligenciadas, né? Esse é um trabalho capitaneado, que foi apresentado... Aí, ó, Marcos Matraca. Exatamente. Que foi apresentado pela Ana Cristina no Paraná, em um congresso. A nossa equipe está toda ali, né? A Beata, Tânia... Ana, a Sheila, o Matraca, a Valéria, a Josina, que é do Acre, o Marcelo Mendes, a Cristina Borges, o Badaró, Jurene Badaró, eu, o Paulo D'Andrea e a Tânia. Né? É um projeto apoiado pela CAPES, né? E é a Ciência, Arte e Cidadania no enfrentamento das doenças negligenciadas. Né? A ciência e a arte, como diz aí, ela pressupõe que a associação da arte na educação científica permite desenvolver novas compreensões, né, de todos os assuntos que você abordar. Né? É incrível como trabalhar com arte faz bem. Mas o que é criatividade? Né? A gente só viu até agora exemplos de criatividade. Eu puxei algumas definições muito comuns de criatividade, mas eu acho que vale muito a pena a gente ter uma ideia do que pode ser criatividade.
né? A gente está com uma aluna de pós-doc agora que ela trabalha com esse viés da criatividade. Então, a criatividade é a capacidade de produzir coisas novas, de desestruturar a realidade, reestruturá-la de outra maneira, né? Haja vista, por exemplo, as crianças que passaram pela oficina de tuberculose com a Ana, né? Os professores que passaram pela oficina de ciência e arte com a equipe do LITEB, né? Esse é o Ruth Bernstein. O Ruth Bernstein, a Tânia costuma usar esse referencial. O Ruth Bernstein escreveu esse livro, Centelha de Gênios, e ele desenvolve 13 ferramentas mentais para educar a imaginação, né? Então, quais são essas ferramentas? Observar, evocar imagem, abstrair, reconhecer padrões, estabelecer analogias, pensar com o corpo, ter empatia, pensar de modo dimensional, criar modelos, brincar, transformar e sintetizar, né? O que o Bernstein diz é que, no nível da imaginação criativa, todo mundo pensa da mesma maneira, né? E que se você utilizar bem essas ferramentas mentais, mais e mais você desenvolve o seu pensamento criativo. Aí eu trago para você um trabalho que eu fiz com os alunos, aliás, eu sempre faço, eles ficam comigo o Castelo da Fiocruz. E eles têm uma missão, eles precisam observar no castelo além da monumentalidade do castelo. Eles precisam observar aquilo que ninguém vê, né? Aquilo que passa despercebido ao olhar. Ou seja, eles precisam olhar com olhos de ver, né? Então, essas imagens são imagens que eles fotografaram, e não eu. Então, dentro das 13 categorias cognitivas que o Ruth Bernstein utiliza para identificar o desenvolvimento da capacidade criadora, eles observaram olhos azulejos das varandas da Fiocruz. Eles evocaram imagens, né? Eles abstraíram, eles reconheceram padrões, eles formaram padrões, eles estabeleceram analogias, eles pensaram com o corpo, eles tiveram empatia com o castelo em si, eles pensaram de modo dimensional, eles criaram modelos, eles brincaram e eles transformaram. E eles sintetizaram tudo num vídeo-trabalho, eu peço a eles que me façam um vídeo-trabalho, que eu não vou mostrar aqui, mas depois eu posso passar o link para o pessoal, e eles sintetizaram tudo no título, Um Templo. É o Castelo da Fiocruz, Um Templo. Legal. Esse é um dos exercícios que Tânia dá na disciplina de Ciência e Arte, para que você desenvolva a sua capacidade criadora, né? Ou seja, ela sempre pede que você olhe por 10 segundos a imagem e registre o que lhe chama a atenção e o que lhe parece ser essa imagem. Por exemplo, o que você acha, João, que é essa imagem? Eu tive a ideia de fogo, né? Vendo. Bom, eu sei, são folhas, né? Mas nessa segunda, particularmente, me deu a imagem de uma fogueira. Me trouxe a mente. Vanessa ainda está aí? Tá. Estou. Para mim, são 2 olhos e as sobrancelhas. Exatamente. Vanessa, vocês dois representaram a gama de alunos que falam exatamente isso, né? A questão da folha, a questão do olho, porque isso aqui está dentro, é só uma sombra, né? Uma placa de vidro. Exatamente. Né? Se é um vidro de relógio, uma placa de Petri. Aí já é seu departamento. É o meu departamento, mas é o que Tânia pede aos alunos que digam o que eles acham que é isso. O que você acha que é isso, João? Olha, no primeiro, eu pensei numa cachoeira. Nossa. Numa cachoeira e um cara ali com capacete, com um traje meio espacial ali do lado. Você vê que eu sou uma pessoa criativa. Boa, graças a Deus. E você, Vanessa, o que você acha? Lado esquerdo mais fino, mais delicado, para mim seriam inscrições em japonês.
Aham. E esses mais intensos me remete a movimento, a pessoas, sem conseguir distinguir muito bem ao lado direito, o canto direito superior, uma pia, e algumas coisas eu não consigo pensar em nada, é uma mistura. Cara, eu vi a cabecinha lá do ET. Ó, João tá vendo aí um cidadão aí de outro planeta. Gente, o que está aí é o que está escrito em cima, né? Tem polícia do waterfall, né? Tire um tempo para escutar a cachoeira. E eu não li, juro para você, Anunciata, Tá eu não vendo? li inglês. Isso foi escrito com Foi o pincel. subconsciente, porque realmente eu não li o que estava escrito em inglês. Você viu? Fantástico. Esse aqui, olha que difícil esse exercício, hein? É. Você olha e diz as cores, não as palavras. Olha como é que seu cérebro fica confundido para fazer isso. A tentação que você tem de ler amarelo, quando, na verdade, ela quer que você diga verde. Verde. Não é? Olha como é que o cérebro da gente está condicionado, né? Então, é a tal coisa, vamos se despir, vamos abrir para poder enxergar mais longe. Mais alguns exemplos do encontro da ciência com a arte, né? Por exemplo, esses são 2 trabalhos que nós fizemos, né? Nós pegamos um painel que tem em Jacarepaguá, e foi feito por um artista chamado Poti Lazarotto, um pintor brasileiro, sobre a trajetória da tuberculose, né? E nós desconstruímos esse painel e interpretamos o painel inteiro. Ele está em uma das filiais da Fiocruz, em Jacarepaguá. E pegamos um aluno, esse é um trabalho de um aluno de 2º grau, apropriação da obra de arte pelo humor, né? Ela fez uma pesquisa em obras de arte que eram relidas pelo humor. Então, a Mona Lisa, o grito, né? Por falar em grito, João, quando você falou da sua amiga que escreveu o artigo, né? Eu não queria adiantar, mas eu trouxe esse artigo que foi escrito numa revista americana da Sociedade Meteorológica dos Estados Unidos, e foi sobre o grito de Munch, né? O que interessava ao meteorologista no grito de Munch? Interessava o céu. Por que o céu de Munch era tão vermelho? Né? Se aquele céu era realmente um céu real, né? Aquele padrão de céu. E aí a gente vai descobrir, quando Munch pintou o grito, o Krakatoa ele entrou em erupção. Fantástico. E o que ele expeliu, ele lançou até o norte da Europa uma fumaça, uma fuligem vermelha, né? Então, você vê aí todos os esboços que Munch fez do grito, o Krakatoa ali em erupção. A erupção foi tão forte que a ilha se desconfigurou, né? E o Krakatoa é lá em Jacarta, né? Munch estava lá em Oslo. Olha a distância, né? E aonde, né, esse mapa mostra a intensidade da erupção do Krakatoa. Aí Munch diz assim: eu estava andando na estrada com 2 amigos. O sol estava se pondo, eu senti uma onda de tristeza. O céu, de repente, ficou vermelho de sangue. Eu parei, inclinei-me contra a cerca, cansado até a morte. Olhei para fora, as nuvens flamejantes, como sangue e espadas, o fiorde azul e preto e a cidade. Meus amigos continuaram e eu fiquei de pé, lá, tremendo de angústia. E eu senti como se fosse um vasto e interminável grito que passou pela natureza. E aí a gente vê que ele não pintou só o grito. O grito faz parte de uma trilogia que se chama Grito, Ansiedade e Desespero, né? Com menos diferença de um ano, né? E aí a gente percebe, quando a gente vai ler, que vários outros artistas, nesse mesmo período, também pintaram o céu vermelho. Ou seja, não obstante a condição psicológica depressiva de Munch, né, ele tinha realmente um céu vermelho. Não era só ele. O trato sensível, emocional, né, desse fato, que a gente pode até ter também a visão de um fato científico, mas foram 2 visões, a visão
sensível à visão científica lá dos meteorologistas. Exatamente. Então, você percebe, quando você falou da sua amiga que pegou, né, o quadro de Kandinsky, né, que você falou, né, me veio imediatamente à cabeça esse artigo. Né? Mas não é só esse artigo, não. A gente tem 2 neurocientistas da Escola Médica de Harvard que fizeram uma pesquisa nos quadros de Rembrandt. Rembrandt pintou muito autorretrato. Né? Enfim, por que Rembrandt pinta tanto autorretrato? Ele não tinha dinheiro. Contratar modelo era uma coisa muito cara. Então, por isso, eles pintam tanto autorretrato. Van Gogh também. Né? Ele pinta tanto autorretrato por conta disso. Né? E aí, esses 2 pesquisadores, eles percebem que os olhos de Rembrandt eram frequentemente desalinhados. Né? Então, eles fazem uma análise e descobrem que Rembrandt sofria de uma cegueira estéril, que era uma incapacidade de usar o deslocamento horizontal entre os olhos, que nos permite ver em 3D. Mas que isso ajudou a ele a pintar em 2 dimensões. Que coisa interessante, né? Só que esse artigo não foi escrito por um artista, foi escrito por 2 neurocientistas. Incrível. Nossa. Mesma coisa com Monet. Monet começou a sofrer de catarata, né? E ele começa a perceber que a obra dele começa a sofrer uma modificação muito séria. Né? Então, o vermelho, ele diz, o vermelho começa a parecer lamacento. A minha pintura foi cada vez ficando mais escura. Né? E só depois que ele passa por uma cirurgia de catarata é que ele volta a pintar. E ele queima toda a obra que ele havia pintado nesse período da catarata. Nossa. Porque ele diz que não era a obra que ele estava acostumado a fazer. Eu não sei se vocês conhecem a Georgia O'Keeffe. A Georgia O'Keeffe é uma pintora norte-americana, né? Eu particularmente gosto muito. Ela viveu muito numa área do deserto americano, né? E sempre vai pintar as flores, uma paisagem mais árdua. E a Georgia O'Keeffe também vem a sofrer uma degeneração, né? Na sua obra. E a Georgia O'Keeffe, mesmo quando cega, ainda cega, ela vai pintar. Porque ela diz que ela, com a ajuda de seus auxiliares, ela diz que ela não precisava ver para pintar, que tudo que ela precisava, ela já tinha visto, estava dentro da cabeça. Né? Incrível. Ela cria motivos visuais favoritos de memória. Né? Ela diz, olha, eu posso ver o que eu quero pintar. A coisa que faz você querer criar ainda está lá. E é curioso, né? Porque aí passa a ser uma pintura completamente interna, né? A Sim. referência dela é interna, não passa por uma interpretação, digamos, da realidade, mas algo que já está nela, né? Sim, já foi adquirido. Já foi adquirido, exatamente. Muito interessante. E aí o nosso amigo de sempre, né? Uma pesquisa muito recente sugere que Leonardo sofreu de um distúrbio de visão, né? Porque ele pode ter uma pesquisa feita por alguns neurocientistas, né? Mostram, que foi publicado na JAMA Oftalmologia, né? uma revista especializada nisso, né? Mostra que ele pode ter sofrido de exotropia intermitente, né? Que é um tipo de estrabismo, né? segundo a literatura, né? E que é uma condição que faz com que ambos os olhos se voltem para fora e afeta 1 em cada 200 pessoas. Né? Então, o Christopher Tiller, que é um neurocientista visual, né? Diz que também essa é uma forma que veio ajudar Leonardo na sua própria pintura. E aí ele faz um estudo não só do olhar de Leonardo, como das figuras que Leonardo pinta. Né? Então, você veja esse São João Batista de Leonardo, ele faz não sei se vocês conseguem enxergar, né? uma marcaçãozinha, né? Nos olhos dele, né? Na pintura. Né?
E aí o nosso conhecidíssimo Dalí, né? Dalí foi influenciadíssimo pela física, né? Pela era atômica, né? Esse retrato da mulher que ele pinta da Gala, da mulher dele, né? Todo explodido em átomos, né? Ele diz: ainda que eu não seja cientista, devo confessar que os acontecimentos científicos são os únicos que guiam a minha imaginação. Todo pintor pinta a cosmogonia de si mesmo. Rafael pinta a cosmogonia do Renascimento e Dalí pinta a era atômica e a era freudiana. Né? Coisa, né? E, então, essa questão, esse quadro de baixo, né, dos relógios, do tempo, né, me remete muito a Einstein, né? Essa sim, questão da relatividade, do espaço-tempo, né? O tempo se desmanchando, né? Exatamente. E por isso ele mesmo diz, né? Essa é uma frase dele, ele pinta a era atômica, né? Dalí era um homem muito inquieto, né? É uma ciência surrealista, né? Vamos dizer assim, né? Aqui eu trouxe um trecho de um artigo, né, onde esse foi publicado na História, Ciência e Saúde de Manguinhos, onde ela fala sobre a obsessão de Dalí pela ciência. Né? Dalí diz que a física deve formar uma nova geometria, um novo pensamento. Né? Isso será precisamente a interpretação do delírio, o delírio da interpretação paranoica. Né? Ciência e arte são trabalhadas com temas transversais e um pouco de tudo, né? Voltando à nossa questão inicial, e que nunca vai nos abandonar. O que realmente há naquilo que denominamos ciência e arte? De que forma, então, podemos fazer essas conexões? Depois de tudo que a gente viu, ainda se torna pertinente ter um único referencial sobre ciência e arte? Nosso olhar sobre esses dois campos, que ainda, de forma potente, continuam separados, estuda a possibilidade de confluências e parece que não tem fim nesse mergulho acadêmico. Eu caminho para o fim dos slides usando duas falas, uma de Seurat, que ele diz assim: eles veem poesia no que eu fiz. Não, eu aplico o meu método, isso é tudo que existe. Aí, João, eu volto para você naquela sua pergunta inicial. Tem método? Eu disse, não vamos nos anteceder, não. É o que Seurat diz, ele tem um método. Né? Claro. E Paul Valéry, que é um poeta, ele diz, as ciências e as artes diferem principalmente nisso, que as primeiras devem visar resultados certos, ou enormemente prováveis. As segundas podem esperar apenas resultado de probabilidades desconhecidas. Será que também a ciência não pode esperar por algum resultado de probabilidade desconhecida? João, o que você acha disso? Você me remeteu uma coisa muito interessante, Anunciata. Sim. Porque também da minha formação, né, eu trabalho com microscopia eletrônica, com biologia celular, e depois também resolvi fazer um curso de fotografia, mas fotografia artística. Né? Também sou fotógrafo, caminho por essas áreas. Ou seja, eu trabalho com as duas áreas, tanto a fotografia técnica quanto a fotografia artística, né? E eu acho que, às vezes, me surpreende, né, fotógrafos ou pessoas que lidam com fotografia e falam que fotografia não é uma forma de arte, né, por causa da questão técnica, e pessoas que lidam na área técnica que acham, né, o contrário, que a fotografia também não veem ou acham que não há possibilidade de você ter arte na fotografia técnica. Né? É um debate que, por incrível que pareça, porque para mim esse debate não tem muito sentido, de pessoas que dizem, não, fotografia é arte, ou dizem, não, fotografia é técnica, né? Eu acho que a arte não tem como você tirar a arte da fotografia, porque se a gente for pensar muito friamente, você só não tem o pincel, você tem a câmera, mas é o seu olhar. Sim. Né? E lógico que para também produzir arte, seja pintura, escultura, seja o que for, você também tem que dominar uma técnica. Sim, a técnica faz parte. O Renascimento, como a gente falou aí, você falou várias vezes da Vinci, aliás, tem uma biografia dele que eu li, que é fantástica, né? Foi um período que acho que essa junção teve mais clara, né?
Uhum. da técnica e da arte. Então, para mim, é uma discussão sem sentido, né? A gente está o tempo todo Sim, trabalhando com as duas coisas, né? sim, sim. Eu vou encerrando de novo, com o Caieiro, como se seja, eu sou chata com isso, né? Mas como a gente falou em olhar, como a gente falou daquilo que a gente deve ter sempre o olhar quase que infantil, e infantil que eu digo, a criança tem sempre o olhar muito aberto para tudo, né? Alberto Caieiro diz: o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança, se ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascida a cada momento para a eterna novidade do mundo, né? Ou seja, a gente não pode perder a sensibilidade, João. A gente tem que sair do embrutecimento e entrar num laboratório olhando para aquele ambiente com o olhar da beleza, né? Aprender a E não, olhar, né, Anunciata? exatamente, exatamente. É isso que a gente precisa. E eu só tenho em meu nome, em nome da Tânia, em nome da equipe do LITEB e do IOC, agradecer a vocês Poxa, pelo agradece. convite. Tá Como eu bom? já falei, eu acho que a Fiocruz, para mim, é um exemplo, né? Sempre foi você trabalhar naquele castelo. O castelinho em si já é uma obra de ciência e arte, né? Sim, sim, com Naquele certeza. ambiente, naquela mata, naquele, né? Eu acho que é algo fantástico, Anunciato. Sou muito grato a você, né? Tânia, um Que grande bom, beijo, um João. grande abraço. Eu acho que é como eu falo, eu acho que a gente precisa ter maturidade para ter cientistas, né, que tenham essa visão artística. Eu acho que a gente tem que ter uma instituição madura. Eu espero que a UENF chegue lá, entendeu? Há de chegar, Ter com essa certeza. visão, né, unida de ciência e arte. E mais do que tudo, acho que o nosso país precisa, né, Anunciata? A Com gente está certeza. vivendo, e você vê, como eu falei, não é um comentário vão, eu creio, que quando a gente tem um povo, perdão, um povo não, alguns políticos explicitamente burros, ignorantes, né, Exatamente, João. e que querem conduzir o povo como uma manada, formar pessoas que não pensem, o que eles atacam é justamente isso, a ciência e a arte. Exatamente, João. A gente, na realidade, só tem que lastimar, porque o que a gente percebe, enfim, seguindo o seu raciocínio, é que essas pessoas, elas são, beira a ingenuidade, né, João? Sim, Não acredito, acredito na influência ruim não, enfim, de pessoas ruins sobre essas pessoas que se deixam levar, que isso vai curar, aquilo vai curar, e eu não preciso mais sair de máscara, e está tudo bem, eu não preciso mais lavar minha mão, pois eu é. não preciso, Eu enfim, vejo como é isso no que... meu dia a dia, no meu condomínio aqui, pessoas querendo, lutando para que abra a piscina. Meu Deus, Gente, né? que Pessoas horrível, horrível. defendendo cloroquina, e o errado sou eu. E o cara, doutor, né? E já me chamaram de pseudo-doutor, porque eu não sou médico, Oh, que horror, nossa eu sou senhora. doutor, né? Quero que o senhor me prove que isso aí está sendo. Caraca! Não, se deixa... Eu acho que isso, na verdade, é culpa de todos, é culpa de nós, é culpa de todos os governos que vieram anteriormente, seja de que ideologia tiveram, justamente de não promover educação, de não promover ciência, de não promover arte, de não promover cultura. E a gente tem isto que está aí, cara, esse caos, essa coisa anti-humana, né? Eu acho que a gente pensa, né, que quando eu era criança, que no futuro a gente teria, sei lá, nave espacial, que a gente teria, sabe, uma Sim, com sociedade melhor. certeza. Hoje a gente fala de terraplanismo, cara. Isso João, isso é uma coisa que a gente revolta. pensa. Alguns anos atrás, a gente via assim, olha, daqui a pouco vamos ter trens que não encostam nos trilhos, né? Pois Ou é, vamos ter um chip circulando e que ele vai poder nos dizer... Hoje em dia, a gente está tentando provar que a Terra não é plana.
Gente, que absurdo. A Terra não é redonda, não é plana. Que ou acha que a vacina vai colocar um chip chinês no seu cérebro para controlar a sua mente. Jesus. Aí campanha anti-vacina, pelo amor de Deus. João e Vanessa, eu não sei se tem alguma pergunta, se não tem, se a gente pode ajudar. A gente está um pouquinho adiantado, mas não tem problema, né? O negócio é se divertir. Mas o que eu queria falar é para a gente, como a gente já conversou e já estava trocando ideia o tempo todo, para a gente partir direto para os comentários, para ver o que o pessoal postou. Se alguém quiser ainda postar mais alguma coisa, fazendo algum comentário. Não, bota aí, né? O primeiro comentário que eu estou vendo aqui é da Heloísa Venceslau. Você é deseducado até com Helder. Oi, Heloísa. Tá vendo aí? Achou aí? Heloísa, essa aí é a Heloísa que me deu, né, me fez a maior homenagem que eu já tive em vida até o momento, né, que foi me transformar num personagem de um livro, né, o Dr. João Eusóbios, eu não sei como é que fala isso, Heloísa. Mas, Heloísa, muito obrigado. Eu queria já aqui de público te convidar para você falar desse seu trabalho numa próxima live ano que vem, tá? E te agradecer. A gente está aqui semi-presencialmente, mas ainda não pessoalmente. Mas muito obrigado mesmo. Eu achei o seu trabalho fantástico e fiquei profundamente emocionado, agradecido, né, comovido com essa homenagem, Luísa. Muito obrigado. Tem... A Aí volta lá para o menino que você botou, tadinho, do Helder. Volta lá para o Helder. Helder, boa noite, Helder. Desculpa, mas eu não podia deixar de falar da Heloísa. Obrigado. A Anunciata, né, ela é minha conterrânea de Campo Grande, estudou no mesmo colégio que eu, né, e a gente veio se reencontrar depois nesses caminhos da ciência. Ela é realmente uma pessoa especial em vários sentidos. Seu amigo, João. Amigo não vale. Amigo não vale, João. Obrigado, Helder. O Helder, deixa eu só fazer uma observação. Eu conheço o trabalho do Helder. O Helder tem um canal no YouTube. Ele trabalha com o ensino de bioquímica usando Harry Potter, Game of Thrones. Helder, vamos conversar. Vamos conversar. Quem sabe, então... Já tem uma referência aqui que é Anunciata. Você não vai se arrepender. Eu não sou youtuber, mas vamos falar do seu trabalho aqui, Helder. Vou pegar seu contato. Ele tem mais de 5.000 seguidores no YouTube, nos canais dele. Ele consegue fazer os alunos aprender bioquímica usando Game of Thrones, tá bom? Você vai depois voltar. Eu quero que o Helder me ensine a ser youtuber, que eu estou tentando, mas não acho que não leva muito jeito, não. Eu tento. Tem da Daisy, do início, falando sobre a linguagem ser acessível à grande massa, porque temos muitos específicos apenas para uma minoria, né? Só essa minoria itinerar. Concordo totalmente com a Daisy. É isso mesmo, Daisy. Quanto mais simples, mais a gente vai atingir aquele que realmente precisa ouvir, aquele que realmente precisa aprender. Pois é, a Daisy é uma daquelas que combate o chá de boldo. Oh, Mariana! Olha, que maravilha! A Mariana Sammartino é uma parceira nossa, ela é pesquisadora da Universidade de La Plata e do CONICET. Ela trabalha com doença de Chagas, divulgação em doença de Chagas. A Mariana tem um trabalho premiadíssimo, né? Mariana, eu preciso de você, Mariana. Eu tenho que fazer mais live com a Anunciata, que eu só vou pegando o pessoal. E a Mariana, eu aconselho a todos, dá um Google. Ela tem um seriado, assim, uma série de 10 programas chamado Juana e Mateu contra Chagas, né? E ela mostra, através de bonequinhos, né? Animação de stop motion. De stop motion, né? Esses bonequinhos falando sobre Chagas de uma maneira assim, muito acessível para a criança, né?
eu acho, João, é imperdível que você Mariana, traz a Mariana Sammartino. Amiga muito querida, muito querida. Graças, Mariana. Vou traduzir aqui. Esse comentário também. Que, ainda que, olhando pelo microscópio com o maior dos aumentos, não se podia deixar de ver a pessoa em sua totalidade. Salvador Maza, grande, chamaria microbiologista, né? Argentino, pesquisador da doença de Chagas. Estou certo, Mariana? Então, uma referência muito importante para a gente. A gente tem que ver a pessoa em sua totalidade, né? Não só aquele protozoário que está lá, não só a célula, não só um pedaço. Mariela Hernandes, muito obrigada pela palestra, é um tema que me apaixona e sobre o qual não me canso de refletir. Penso que os preconceitos dos próprios cientistas em relação à arte e dos artistas em relação à ciência dificultam muito os diálogos entre ambas as áreas. Escuto muitos artistas afirmando que o conhecimento científico é duro, engessado e imutável, e cientistas dizendo que as artes são inúteis, coisa de loucos. Então, penso que é uma das primeiras coisas que devemos fazer como educadores é... O que você acha, Luciana? As ciências. Olha, eu volto de novo à questão do que eu disse, é a sensibilização, é deixar de enxergar em caixinhas. Não é ciência, não é arte, ciência é arte. Né? O cientista precisa olhar para o seu laboratório com beleza, com sensibilidade. Né? Enquanto ele não tiver graças a Deus, João, eu posso te dizer que essa experiência nossa com a Escola de Belas Artes no Instituto Oswaldo Cruz, né, a acolhida dos laboratórios para os alunos, melhor impossível. Todos se mostraram assim, totalmente disponíveis, né? E aí você percebe, né, indo no que a Mariela está dizendo, né, o quanto eles estão dispostos a ser sensibilizados, o quanto eles estão dispostos a reverter esse olhar mais endurecido. Né? E o Helder aceitou seu convite, João. Olha que legal! Seus alunos vão amar. Não aprendeu comigo, não, mentira dele, gente. É só amigo. E Mariana agradecendo. Não, também não é publicidade, não. Você é espetacular, Mariana. Não tem publicidade, não. Seu trabalho é espetacular. João, traga a Mariana, que você vai amar. Vamos falar acá. E assim encerramos os comentários de hoje. Tá bom, muito obrigada. Chegou uma aqui da Eleonora. Eleonora, minha querida, Eleonora Sardinha Guiar, ela é escritora de livros infantis e tem uns livros, né, que são ambientados na natureza, com peixinho, né? Eu acho fantástico, minha amiga querida. Muito obrigado por você estar aqui, nossa grande autora Eleonora Sardinha Guiar. Muito obrigado. Valorizando as questões locais. E aí, Vanessa, lembrando, a Eleonora é uma pessoa que também faz essa conexão entre arte, educação, principalmente para criança, e meio ambiente, que você gosta tanto. Ó. Eu tenho o livro dela, Horas. Um abraço, Eleonora. Outra pessoa que a gente chama para cá, Eleonora. Hoje a gente já está numa das últimas lives. Inclusive, fazendo a agenda. Sem estender muito, mas só um pequeno relato aqui para constar, que eu acho interessante. Uma aluna do IFE levou o livro de Eleonora em sala de apresentar aquela história para essa turma de alunos. Ela fez o trabalho de conclusão do curso dela com a ciência e a arte. Olha que coisa linda. Ah, que maravilha. Só isso, para fechar aqui. Ô, João, você só vai falar de ciência e arte daqui a pouco, hein? A sua lista está aumentando, hein? Estamos juntos. Estou falando daquilo que eu trabalho. Tá certo, tá certo. Ciência, mas ciência também é arte, então ciência e arte. Com certeza, João. Com certeza. Gente,
Então, acho que se não tiver mais nenhum comentário aí no radar da Vanessa, né, Vanessa? Não. A gente vai chegando ao final, né? Acho, pô, caraca, eu acho que foi fantástica essa live, foi fantástico conversar. Desculpa ter falado demais, João. Não, você não falou demais, pelo contrário, eu queria que você falasse mais 2 horas. Né? Mas como, sei lá, correndo, não por você, fica me perturbando, né? Que a gente fala demais e eu fico atrapalhando a anunciata, fico falando toda hora, não deixa ela completar. Não, foi ótimo, adorei. Mas, né, tudo que é bom, uma hora acaba. Então, anunciata. Vamos repetir a dose, né? Acho que tem propostas muito boas que a gente pode depois desenvolver junto, grupos de pesquisa, grupos de estudo, que eu acho que é sempre uma coisa que anima bastante. Na nossa próxima e última live desse ano, a gente vai ter o nosso reitor, professor Raul Palácios, né, e o pró-reitor de extensão, professor Olney, né, falando justamente sobre a UENF nessa pandemia. Então, já vamos pegar o pé dele, de repente, quem sabe não sai aí uma colaboração com a Fiocruz. Tamo junto. Nessa área de educação, de ciência e arte. Eu acho Tamo junto. Estou falando em nome do IOC, em nome do LITEB, em nome de Tânia, da Mariana, do Helder, de todo mundo que compõe a nossa tribo. Tamo junto. Obrigado, gente. Anunciata, então eu peço para você fazer as suas considerações finais, seus comentários finais, para que a gente possa encerrar essa noite maravilhosa aí com você. Gente, eu já perturbei vocês a beça, só agradeço muito o convite, espero não ter falado muita bobagem, espero não ter, enfim, trazido mais confusão do que solução, né? E estamos à disposição, quem quiser entrar em contato com a gente, tá? A gente está no Facebook, tem o grupo chamado Ciência e Arte, né? É só entrar lá e a gente interage, enfim, vamos fazer do mundo um mundo de ciência e arte. Isso aí. Obrigado, gente. Então, chegando aqui ao final de mais uma live, né? Essa penúltima do ano, né? Na próxima a gente vai encerrar o período e preparando já para o ano que vem. Agradecemos muito a Anunciata, o pessoal lá do LITEB, do IOC, da Fiocruz, tá? A Tânia Araújo Jorge, tá? Que é uma referência para todos nós, tanto na área dura, científica, quanto na área de divulgação, na área de arte e ciência também. Obrigado, Tânia. Eu acho que, né, a gente não pode nem separar isso hoje em dia, com certeza não podemos. E agradeço a todos aí pela audiência, por terem nos ouvido. E semana que vem estamos aí juntos pela última vez nesse ano, né, no mesmo dia, no mesmo horário. Fique com a gente. Lembrando sempre que ciência não é opinião, gente. Estamos juntos. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado, Anunciata. Valeu. Beijo, obrigada. Tchau. Boa noite.